Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe. Ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à nossa comunidade de oração dessa sexta-feira, dia 12 de dezembro. Hoje a igreja celebra a festa da bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, padroeira da América Latina. Segundo a arraigada tradição, a imagem da Virgem de Guadalupe apareceu impressa na manta do índio Juan Diego em 1531, na cidade do México. Por isso permaneceu alguns dias na capela episcopal do bispo Dom Frei Juan e depois na Sé. Em 26 de dezembro do mesmo ano, foi solenemente levada para uma ermida aos pés do cerro de Tepeyac. Seu culto propagou-se rapidamente, muito contribuindo para a difusão da fé entre os indígenas. Após a construção sucessiva de 3 templos ao pé do mesmo cerro, edificou-se o atual, concluído em 1709 e elevado à categoria de basílica por São Pio X em 1904. Em 1754, Bento XIV confirmou o patrocínio da Virgem de Guadalupe sobre toda a Nova Espanha, do Arizona à Costa Rica, e concedeu a primeira missa e ofício próprios. Porto Rico proclamou-a sua padroeira em 1758. Em 12 de outubro de 1892, houve a coroação pontifícia da imagem, concedida por Leão XIII, que no ano anterior aprovara um novo ofício próprio. Em 1910, São Pio X proclamou-a padroeira da América Latina. Em 1935, Pio XI designou-a padroeira das Ilhas Filipinas. E em 1945, Pio XII deu-lhe o título de Imperatriz da América. A veneração da Virgem de Guadalupe, solícita a prestar auxílio e proteção em todas as tribulações, desperta no povo grande confiança filial. Constitui, além disso, um estímulo à prática da caridade cristã, ao demonstrar a predileção de Maria pelos humildes e necessitados, bem como sua disposição em assisti-los. E dentro de uma realidade histórica, a qual nós sabemos que os povos, os indígenas, foram tão massacrados, dizimados, tirados da sua dignidade, saber que a bem-aventurada Virgem Maria está e assume a condição, a história daquele povo, trazendo ao coração deles o alento, trazendo ao nosso coração, isso é certamente muito bom, muito bonito, maravilhoso para a nossa fé. Até mesmo quando nós olhamos, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, que assume a cor de um povo massacrado historicamente. Como que o nosso Deus ele é solidário aos seus. E aí, olhando para a Virgem Maria, nós queremos pedir ao Senhor que nós também sejamos comprometidos com a realidade do povo, comprometidos com o tempo, comprometidos com a história. Então que nós possamos rezar no dia de hoje e pedir a Nossa Senhora de Guadalupe o seu auxílio, o seu amor de mãe e, sobretudo, para que nós possamos olhar de modo direto e claro ao seu Filho Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nessa sexta-feira, nos alegramos com o dom da vida de Isabel Vieira, Dolores Pedruzzi, Juscelia Fernandes, Andressa Benáquio, José Geraldo Lopes e Fabiana Tartaglia. Todos que fazem aniversário também, trazemos aqui ao coração bondoso de nosso Deus. E para a nossa reflexão, neste dia em que a igreja celebra a festa da bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida alguma, os desígnios de Deus em se fazer presente na história de seu povo, na história da humanidade, passa por escolhas e por chamados bem claros. Na última segunda-feira nós celebrávamos a Imaculada Conceição, dogma de fé que nós sabemos que, pelo qual Maria foi preservada de todo pecado para vir a ser a mãe do Salvador. E hoje, celebrando a Virgem de Guadalupe, trazemos novamente aqui Maria que, por um chamado de fé, se coloca a caminho do cumprimento daquilo que é a vontade de Deus, mas o caminho também de compreender o que Deus preparara para a sua vida. Dizer, por exemplo, que Maria sabia tudo o que iria acontecer com ela seria um equívoco. Mas quando Maria coloca o pé na estrada, sobretudo a servir, ela se coloca a caminho, num caminho progressivo, porque nós só vamos chegar se nós colocarmos o nosso pé na estrada. Sem o pé na estrada, não existe possibilidade alguma de realizarmos nenhum caminho. E aqui esse diálogo acontece logo depois que Maria recebida a visita do anjo, a anunciação, aonde lhe é dito tudo aquilo que irá acontecer em sua vida. E o evangelista Lucas traz Maria com uma figura de uma personalidade muito bem formada, porque Maria tem voz, Maria tem expectativas, Maria tem esperança, e a esperança não se cumpre somente em Maria, mas em todo um povo. Por isso que por Maria nós temos esse apreço tão especial, porque nela se resume toda a história de um povo, de uma feliz expectativa, de um Deus que se faz presença e de um Deus que irá restituir a dignidade de um povo. E esse encontro dessas duas mulheres, significativo dentro desse tempo do advento. João Batista no ventre de Isabel, o último dos profetas e o único a anunciar e a apontar verdadeiramente em ato a pessoa de Jesus Cristo. E no ventre de Maria, o Salvador da humanidade. Um período claro de transição, onde nós vemos esse encontro entre aquilo que ainda está para ser restituído, ressignificado, ser renovado pela presença de Jesus Cristo. Desse tempo, então, nós poderíamos tirar assim e querer também ser como Maria, que acolheu em seu ventre o Salvador do mundo, mas que acolheu em seu ventre a vontade de Deus, para que aonde nós chegarmos e aonde nós estivermos, nós possamos levar Jesus também, ou fazer com que aquele Jesus que ali está, possa de fato ser presença e presença dominante dentro da vida daqueles que têm fé. E em Maria nós temos uma pessoa toda de Deus, por isso cheia de graça. Toda a vida de Nossa Senhora foi voltada para o seu Deus. E aí fica o questionamento a cada um de nós. E nossa vida? E aquilo que carregamos em nossos corações?
e aquilo que de fato nós podemos responder diante desse chamado. E os pés a caminho têm ido ao encontro, levando esta graça de ser de Deus. Então que o dia de hoje possa trazer ao nosso coração alento, possa trazer ao nosso coração conforto e possa trazer também ao nosso coração o desejo de trilhar o caminho com Jesus, assim como a bem-aventurada Virgem Maria o fez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Desde já, um bom final de semana. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Grande abraço. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama esperança sobre nós. Ensina o povo a não calar a voz. Desperta o coração de quem não acordou. Ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e faz o nosso povo conhecer Jesus.